a gente começa a debater que a partir de hoje, pelo menos 3 grandes companhias, estou falando de General Motors, Hyundai e Stellantis. Stellantis, que é um grupo dono das marcas Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën. Praticamente todos os carros que são produzidos no Brasil, né? Suspenderam a linha de produção e vão liberar os funcionários para férias coletivas. O quadro de desaquecimento das vendas pode se prolongar, inclusive, até 2024. Alguns analistas estão apontando para isso. E novas paradas de fábricas devem ocorrer. Ô Rita Mundim, com a demanda fraca de 2019 para cá, a queda nas vendas foi de 24%. A gente está começando a ver uma crise aí nesse setor automobilístico? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Na verdade, não é uma crise, é uma consequência dessa política monetária que foi adotada basicamente pelo mundo no combate a uma inflação global. E essa é a ideia, você sobe os juros, as pessoas adiam o consumo e correm para aplicar seus recursos nas aplicações de renda fixa, no sistema financeiro. Então, a economia real, ela vai perdendo tração, vai perdendo força, enquanto os investimentos também passam a ser adiados, porque na medida que as pessoas adiam o consumo, as empresas também param os seus investimentos para aumentar essa capacidade de consumo. Então, isso vem, né, é o ciclo perverso da economia. Então, enquanto você tem o crescimento econômico, você tem um aumento no consumo, esse aumento de consumo gera um aumento de emprego, o aumento de emprego gera aumento da renda, e o aumento da renda, por sua vez, alimenta de novo o consumo. Agora, é aquele ciclo que ninguém gosta de ver, é o ciclo de contração, né? Então, você aumenta os juros, o pessoal sai do shopping, vai todo mundo para o banco, aplica em renda fixa, adia o consumo, as empresas adiam os investimentos produtivos e a economia real patina, sente, contrai, retrai. É isso. Ô Ricardo Kertzmann, outro dia eu conversava com o Emílio Camanzi, que é nosso colunista aqui do mundo automotivo, e ele me falava de uma nova forma que a indústria automobilística está vendo o mercado. Antes era muito volume, muitas vendas, carros populares. De 2, 3 anos para cá, sai Gol do mercado, sai Fox do mercado, sai Etios do mercado, sai Ford Ka, e a lista é gigantesca, o Marte da Nissan, e aí eu posso ficar aqui o dia inteiro falando lista de carro popular que saiu do mercado. E a indústria estava focando um pouco mais em carros SUV, ou seja, que tem maior valor agregado, e com isso tem maior possibilidade de lucro, também de margem de lucro, e vendendo menos, ou seja, produzindo menos e ganhando basicamente o mesmo tanto. Me parece que isso aí também pode ser um ponto a se discutir nessa parte. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Ótima semana para todo mundo. E você tem toda a razão, sim. Na verdade, a gente pode dizer que o que está acontecendo com esse mercado é quase que uma série de fatores, alguns deles a Rita já falou. A gente tem que colocar também a questão da pandemia, que promoveu uma disrupção no setor de autopeças, né? A cadeia produtiva foi fortemente impactada, então faltou muito componente. Como a Rita também já falou, a gente teve a questão dos juros altos, a gente tem também a questão da renda em queda, tudo isso somado. Aí sim, Júnior, o que você acabou de falar, a mudança do perfil do consumidor promove esse tipo de concentração, né, em carros um pouco mais caros, carros com nichos específicos, mas que continuam trazendo lucratividade para o setor e principalmente para as grandes montadoras do mundo inteiro. A gente tem que lembrar também que a gente está muito, muito próximo, né, a uma mudança também de cultura, podemos dizer assim, a substituição gradual dos carros de combustão, né, de gasolina, de álcool, por carros elétricos, que todos têm valor agregado mais alto também. Então, acho que essa conjunção de fatores. Vamos ver o que vem pela frente aí. Ô, Coronel, vamos lá nessa história aqui. E aí eu dei uma gugada rápido aqui, vi algumas matérias apontando que as montadoras lucraram mais de 300% nos últimos anos, vendendo menos carros. É basicamente aquilo que eu falei, né? Vende menos, mas lucra praticamente no mesmo tanto ou mais. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, Ricardo, o Malcolm, a mestre Rita Mundim. Tema de economia, a gente só dá um pitaco aqui, né? Que a gente tem a mestre Rita aí para nos ajudar. Com relação à questão da economia, o Ricardo começou comentando e eu me aprofundo. Hoje, nós já vimos que foi um verdadeiro equívoco ter paralisado a economia, né? Sobre a alegação de que
fecha tudo, a economia a gente vê depois, o depois chegou, a gente ainda nem tem a percepção exata do quanto ainda vai demorar para essa grande roda que é a economia voltar de fato ao seu ritmo normal. Então, os efeitos são sentidos em todos os setores e é preciso aguardar. O primeiro resultado que eu imagino que vai acontecer, quando você não tem novas unidades, zero, para entregar, é que você vai valorizar o usado. Então, quem procura carro para comprar vai sentir que o carro usado vai aumentar de preço. E agora a gente vai aguardar ainda que o brasileiro, né, tem um formato de aguardar o que vai acontecer em termos da indicação do que vai acontecer na nossa economia para utilizar os seus recursos na aquisição de um carro. Se não for prioridade, ele vai aguardar. Então, a gente não sabe ainda os impactos que pode acontecer. Vamos aguardar para ver. Ô Mal Camargos, nessa história toda, menos volume de carros, menos gente trabalhando, até porque as férias coletivas foram dadas e normalmente é o primeiro passo antes de possíveis demissões, ou seja, a região metropolitana de Belo Horizonte tem uma economia muito focada, principalmente ali naquela região de Betim e as cidades no entorno, né, com a fabricação de peças e também a montadora de veículos. A gente pode sofrer um pouquinho, trazendo esse assunto mais para perto da gente. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Sem dúvida, Belo Horizonte, a região metropolitana, sofre-se sim com a crise do setor automobilístico. O que só queria, Júnior, é que o motivo fosse outro, fosse porque avançou o transporte público, as pessoas deixaram os carros porque agora tem transporte público. Mas, infelizmente, isso é uma ilusão. Os motivos são esses, são apontados pela Rita, são apontados pelo Ricardo, são apontados por você, o home office. E isso vai gerando, então, uma desconexão em relação ao que a indústria pode fazer e que nós precisamos. Ô Júnior, pegando um gancho no Malco aí, isso ainda é mais grave, né? Porque se o consumo de carros vem caindo, a produção vem caindo, o que a gente mais precisaria agora é de melhoria no transporte público. E normalmente não vai ter, né? Não tem e não tem perspectiva de ter também. E a gente aqui sonhando ainda em ver o nosso metrô em Belo Horizonte funcionando. Depois de mais de um mês voltou hoje. Deus nos abençoe para dar certo. Turma, seguinte, escalada da